Olá, meu querido irmão, irmã e amigo, graça e paz a todos em nome de Jesus. Vamos meditar em mais uma porção da palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículos de 1 a 6, que fala das bem-aventuranças. Mateus, capítulo 5, versículos de 1 a 6, vai dizer assim, acompanha comigo. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Amém? Vamos orar? Pai eterno, Pai amado, que o Senhor nos abençoe em mais uma porção da Tua palavra, Deus, dando entendimento a cada um que ouvir, e eu seja instrumento nas Tuas mãos para falar aquilo que Tu queres, em nome de Jesus. Amém e amém. Meu querido, minha querida, as bem-aventuranças mostram o quê? As atitudes que agradam a Deus e que trazem bênçãos para a nossa vida. E Jesus estava aqui falando um monte de sermões, orientando, no capítulo 5, no 6, no 7, ele orienta ali os seus discípulos e todos que estavam ali, a multidão, e aqui ele vai falar dessas bem-aventuranças, ou seja, feliz é aquele que faz isso, isso e aquilo, que nós vamos estar meditando, que bem-aventurado significa feliz. Do versículo 3 ao 6 nós vamos destacar, vai falar do nosso relacionamento com Deus, meu relacionamento com Deus. E do verso 7 até o verso 12, numa outra oportunidade, vai falar do nosso relacionamento com o próximo. Então, como é que Deus quer o nosso relacionamento com Ele? Para que agrade a Deus e as bênçãos venham mais ainda sobre a sua vida. Ele começa dizendo no verso 3, Bem-aventurado os humildes de espírito. Humilde de espírito não quer dizer, é falta de bens materiais. A pessoa que é humilde, que não tem nada, Aquela pessoa, que às vezes não tem absolutamente nada. O pobre aqui, ou humilde, descreve um homem que não tem absolutamente nada, que pelo fato de não ter nada nesse mundo, põe a sua confiança em Deus. Amém? O salmista vai lembrar, clamou este pobre e o Senhor o ouviu, salvou de todas as suas angústias. Salmo 34, verso 6. Mas bem-aventurados humildes de espírito aqui, porque deles é o reino dos céus. Humilde aqui significa dependência de Deus, viver na dependência de Deus. Ser pobre, ser humilde de espírito é reconhecer as suas próprias falhas, meu querido, minha querida, e viver uma total dependência de Deus. Temos vivido na dependência do Senhor, ou vez por outra, achamos que conseguimos fazer alguma coisa ou outra sem pedir a direção, sem pedir a orientação, sem pedir os conselhos de Deus. Bem-aventurado, disse Jesus, os humildes, reconhecer a nossa pobreza espiritual, a nossa dependência de Deus. Sem Jesus nós não somos nada, meu querido, minha querida. Mas tem uma igreja na Bíblia, lá no livro de Apocalipse, quando João escreve essa igreja é criticada por Jesus. A igreja que Jesus diz assim, como dizes vocês que são ricos, estão enriquecidos e não têm falta de nada. Não sabem que vocês são desgraçados, diz o texto, miseráveis, pobre, cego e nu. É a igreja de Laodiceia, lá de Atos capítulo 3, no verso 17. Ela achava que era rica materialmente, mas ao mesmo tempo ela era pobre, que não tinha nada, não vivia na dependência de Deus, meu querido, minha querida. Precisamos sim viver na dependência do Senhor, como na parábola do fariseu com o publicano. Quando o publicano diz assim, Deus, sê propício a mim, pecador. Isso é ser humilde de espírito.
Porque o contrário, né, de ser humilde de espírito é como o fariseu. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto eu ganho. Não sou como este fariseu que está ao meu lado, possuo tudo, né, dou o dízimo de tudo quanto ganho, ou seja, se achando que, né, era melhor porque não só cumpria as exigências da lei, mas ser humilde de espírito, meu amado, minha amada, é isso, né? Perceber, né, a nossa pobreza espiritual, é reconhecer, meu amado, a pobreza espiritual, que é a condição indispensável para quê? Para receber o reino de Deus. Jesus enfatiza que feliz é o crente que reconhece a sua pobreza espiritual. Amém? Esse é o verso de número 3. Felizes ou bem-aventurados humildes de espírito. E bem-aventurado no verso 4, os que choram. O choro aqui, né, é uma palavra muito forte usada para lamentar. Quando você perde um ente querido, quando você está enfrentando algum problema, às vezes você chora. Sim, e na perca de um ente querido nós precisamos chorar, desabafar, sim, faz bem, né, para o seu físico, para a sua alma. Jacó, por exemplo, quando pensou que José estava morto, chorou, está lá em Gênesis capítulo 37, no verso 34, mas o choro, meu irmão, minha irmã, que Jesus fala aqui, não é um choro de luto. Bem-aventurado os que choram, não é no sentido de luto, mas no sentido de arrependimento. Quando Jesus se aproximou da cidade de Jerusalém, ele chorou pelo pecado do povo. Está lá em Lucas 9, 41. Ele chorou pelo pecado do povo. E nós devemos sim, né? Deve haver em mim e você, cristãos, essa tristeza pelo pecado dos outros, chorar, né? Como diz aqui, bem-aventurados que choram, é chorar pela tristeza, né? Pelo pecado dos outros. Ao invés de ficar fofocando sobre o pecado do irmão, o erro do irmão, apontando o dedo, fazendo fofocas, é chorar, se lamentar e ajudar o irmão, orar pelo irmão. A tristeza, segundo Deus, vai gerar o quê? Arrependimento e mudança de vida. Então, bem-aventurado os que choram, meu querido, minha querida. Nesse sentido, ao invés de bem-aventurados que choram, é porque você fica triste com o pecado. E Deus consola esse tipo de tristeza com o seu perdão. Amém? Deus consola esse tipo de tristeza com o seu perdão. Então, bem-aventurado você que chora preocupado com o pecado do próximo, principalmente do seu irmão em Cristo. E ora e procura de alguma forma ajudar esse irmão, porque eles serão consolados. E no verso de número 5, né? Bem-aventurados os mansos, os que se dobram à vontade de Deus. Não é fácil traduzir essa palavra do grego, meu querido, não é fácil. Manso é uma palavra usada para você, né, domesticar um animal que às vezes, né, é agressivo. Você vai domesticar a ele para ele, né, obedecer o comando do seu mestre. Isso é ser manso. Manso aqui é alguém que demonstra autocontrole. Será que é fácil, né, você ter autocontrole, né, na sua vida, nas suas ações, nas suas palavras, né, no seu dia a dia? É algo que não é fácil, mas precisamos, né, da ajuda do Espírito Santo para isso. Bem-aventurado os mansos. Moisés, meu querido, foi considerado um varão muito manso. Está lá em Números 12, verso 2. Ele que questionou a Deus, que era pesado de língua, quando Deus o chamou para libertar o povo de Israel junto com Arão, seu irmão, mas a Bíblia vai dizer que ele foi considerado um varão muito manso. Então, bem-aventurado, né, é o crente que tem todo o impulso, toda a paixão natural sob controle e sabe o momento de se irar, ou quando não deve se irar, que controla a sua ira. Esse é bem-aventurado, o manso, que consegue controlar a sua ira. Jesus disse lá em Mateus 11, 29, né? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus é manso, foi manso e humilde
de coração. Então, bem-aventurado aqueles, meu querido, que são mansos, porque não se deixam dominar pela ira, pelo ego, pela arrogância ou pelo poder humano. Não se deixa dominar, consegue ter um autocontrole. Sozinho você vai conseguir isso? Não. Pelas suas próprias forças? Não. Com a ajuda do Espírito Santo de Deus que habita em você, você vai conseguir isso. Bem-aventurado os mansos. E o outro versículo, verso de número 6, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Essa fome aqui é fome de comer um prato cheio de alimento? É fome de beber algo para matar a sua sede? Um suco, um refrigerante ou uma água que seja? Não é nesse sentido que o texto fala, né? Os que têm fome e sede de justiça. Não é nesse sentido, mas no sentido de justiça moral e justiça social. Como assim, pastor? Justiça moral e justiça social. Justiça moral é a conduta, né, do crente que deve agradar a Deus. A nossa conduta. Um coração que agrada a Deus. Seu coração tem agradado a Deus? Como é triste ver nas igrejas uma falta de fome e sede de Deus. É triste. O salmista lembra, né, que a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, lá no Salmo 42. Quando irei e me verei perante a face do meu Deus. Quantas pessoas estão dentro das igrejas não tem mais, né, aquela fome, aquela sede por Deus, de não só em casa ler a Bíblia, não só em casa orar, mas se a sua igreja já voltou a funcionar por causa dessa pandemia, valorize, né? Vá à igreja também, buscar mais, se você tem sede de Deus, fome de aprender mais da palavra de Deus, sede de se encher mais da fonte da água viva. Muitas vezes nós cantamos, quero beber do teu rio, Senhor, sacia a minha sede. Lava o meu interior. É sede de Deus para que o nosso interior seja lavado a cada dia, nos arrependendo, a nossa conduta mudando. Isso é fome e sede de justiça moral. Mas tem também fome e sede de justiça social. Poderíamos classificar aqui, né? Fome e sede de justiça social. E olha só, meu querido, como a Bíblia ela é atual. Na época do profeta Amós, já ele, né, escreveu ali falando, criticando as injustiças que prevaleciam na sociedade na época do profeta Amós, lá no Velho Testamento. Quando ele diz assim no capítulo 5, verso 11, portanto, visto que pisais o pobre e deles exigis um tributo de trigo, edificastes casas de pedras lavradas, mas nelas não habitareis. Vinhos desejáveis plantastes, mas não bebereis do seu vinho. Já naquela época, né, eles pisavam sobre o pobre exigindo um tributo muito alto da classe menos favorecida. Na época do profeta Amós, bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça. Já o profeta, né, profetizando e indo contra isso na época. E também, como diz aqui no capítulo 5, ou no capítulo 8, versículos 5 e 6, procedendo dolosamente com balanças enganosas, para comprarmos os pobres por dinheiro e os necessitados por um par de sapato, e para vendermos o refúgio do trigo. Não é isso que acontece hoje? Infelizmente, né? Precisamos ter esta fome e sede de justiça social também, meu querido, minha querida. E demonstramos esta fome e sede de justiça quando buscamos o que? Libertação dos oprimidos e a promoção dos direitos humanos. Quando buscamos isso. Estamos aí avizinhando, né, esse ano de eleições, né, de escolher vereadores e outros que serão escolhidos. Peça orientação, a direção de Deus, para que você coloque aquele, né, que melhor vai representar a sua cidade, que vai fazer e se preocupar com toda a classe social, inclusive com os menos favorecidos. Se na época do profeta Amós ele já tinha essa preocupação,
Hoje, 2020, nós também precisamos ter esta preocupação. Então, bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, de fazer aquilo que é certo. Então, meu querido, nós aprendemos essas 4 coisas através do texto aqui de Mateus. Bem-aventurados humildes, no sentido de viver na dependência do Pai. Que você viva na dependência do Senhor Jesus, meu amado. Viva na dependência dele. Bem-aventurado os que choram, que você possa estar chorando quando alguém estiver em pecado, errando, não se alegrando, não apontando o dedo, mas chorando e procurando ajudar, no sentido de chorar por arrependimento. E os mansos, né? São aqueles que não se deixam dominar pelo ego, pela ira, pela arrogância, pelo poder humano, e que possamos, mais do que nunca, ter fome e sede da palavra de Deus, da comunhão com os irmãos, de estar junto com os irmãos. Se você não pode estar indo porque está na área de risco, que você busque a comunhão em casa, lendo a palavra e ouvindo as mensagens que são postadas no Facebook, no YouTube, em várias redes sociais. Que você possa ter fome e sede da palavra de Deus, sim, meu querido, minha querida, e fome e sede de um país melhor, de um governo melhor, que as injustiças venham reduzir, mas para isso você possa estar orando e clamando a Deus nesse sentido. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Vamos orar? Amém? Pai eterno, Pai amado, muito obrigado por esta palavra, Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a colocar em prática essas bem-aventuranças, porque seremos felizes, ó Pai, e o Senhor vai se agradar de nós, ó Deus. Tua palavra diz lá no Salmo 37, agrada-te do Senhor, e o Senhor satisfará os desejos do nosso coração. Eu não sei quais são os desejos no coração do meu irmão, da minha irmã, quais as preocupações, quais as angústias, as ansiedades, ó Pai, que alguém está sofrendo ao ouvir esta palavra, mas que possam procurar agradar-se do Senhor, colocando em prática essas 4 bem-aventuranças que visam, ó Deus, melhorar o nosso relacionamento contigo, ó Pai. Em nome de Jesus te pedimos pela vida de cada irmão, de cada família, e perdoa-nos, ó Pai, se temos falhado em alguma delas, ó Deus. Perdoa-nos e ajuda, Pai, e conceda o desejo do coração de cada um dos meus queridos, segundo a sua vontade. É a minha oração e eu a faço em nome de Jesus, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Que o Senhor Jesus abençoe tu e a tua família. Amém.